Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, edição desta quarta-feira de cinzas do Opinião Litoral. Participam o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, comentando as notícias com você. A gente vai começar falando de carnaval, mas tem um link com a situação da segurança na Baixada Santista logo depois. A Mocidade Alegre conquistou, com o tema Brasileia Desvairada, uma viagem em cima dos livros do Mário de Andrade, da Semana de Arte Moderna. Ela conquistou o 12º título, segundo seguida, bicampeã. A Dragões da Real ficou em segundo, Acadêmicos do Tatuapé em terceiro, a Gaviões da Fiel em quarto e a Mancha Verde em quinto participam no final de semana do desfile das campeãs. Foram rebaixadas a Tom Maior e a Independente do São Paulo. Agora, a Vai-Vai é o 12º título, é uma escola tradicional, mostrando também a força das escolas, das torcidas dos grandes clubes, né? Força de duas e fraqueza da terceira, né? Você juntou as duas informações. Quem ganhou foi a Mocidade. A Mocidade Alegre ganhou. A Vai-Vai é a próxima pauta Exatamente. por conta da temática, mas a Mocidade Alegre apresentou realmente o tema Brasileia Desvairada. Benjamin, você quer? Feliz Ano Novo, Paulo! Começa hoje! Feliz Ano Novo para todo 2024. mundo! Hoje é 1º de janeiro. Não, o ano começa tal, e Paulo, a Mocidade em São Paulo, quem acompanha o carnaval sabe, a Mocidade está 2 degraus acima das demais. Isso é evidente, o carnaval foi bonito. Acho que o carnaval de São Paulo ainda precisa achar o seu caminho, sua identidade própria. Eu acho que o carnaval de São Paulo está buscando muito se igualar ao do Rio, e o do Rio é uma coisa e o de São Paulo é outra. Eu acho que o grande problema de São Paulo é não ter achado ainda a sua própria identidade para brincar e fazer o desfile. Mas, posto isso, é inegável que a Mocidade fez disparado, melhor, embora tenha ganhado por 0,01 na nota. Das notas descartadas. Das notas descartadas, mas foi brilhante do início ao fim. E a Dragões ficou em segundo lugar pela 3ª vez, esse sim que está na hora de levantar o caneco. É muito bonito. Eu acho, Paulo, que uma das principais consequências, das principais possibilidades do carnaval é exatamente contar partes da história ou levantar particularidades de fatos, né, e trazer isso ao grande público, como foi essa questão da Pauliceia Desvairada, de trazer as viagens do Mário de Andrade, de toda aquela brasilidade dos anos 20, 30, né, dos modernistas, e toda aquela bagunça, entre aspas, saudável que foi feita na década de 20, né, há 100 anos, principalmente aqui em São Paulo. E por isso que eu acho que é uma festa que merece ser vista, merece ser analisada. A gente estava vendo, depois nós vamos falar da Vai-Vai, dos temas da Vai-Vai, e aí é aquela tal história, né? Se você está num campeonato, você tem regras, você tem situações, então quem seguir mais as regras vence. E com méritos, a Mocidade Alegre levantou mais uma vez o caneco, e principalmente, uma coisa que eu parei para observar esse ano, a questão de brigas. Esse ano, uma coisa, sabe, a gente viu, seja em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, situações pontuais de animosidade, mas o que a gente precisa festejar hoje, né, quarta-feira de cinzas, é exatamente que de ponta a ponta no Brasil nós não noticiamos agressões, violências, casos fora os normais, vamos colocar assim. Então isso eu acho que é o grande ponto, o grande lado a ser enaltecido esse ano. Houve uma grande brincadeira, problemas sempre vão existir, mas não houve violência, não houve grandes problemas. E eu fico
Parabéns à mocidade, parabéns ao brasileiro que soube brincar o carnaval. Eu começo o meu comentário fazendo uma confissão, e acho que o tema é propício para isso. Eu sou um pouco mais jovem que Paulo Schiff, mas eu tive uma parte muito importante da minha vida conhecendo o Paulo Schiff através da televisão. É um orgulho para mim muito grande estar nesse programa, porque Paulo é meu ídolo. E vários anos, nos diversos canais por onde o Paulo trabalhou, quarta-feira de cinzas era um dia especial. Acabou o carnaval, começa uma semana especial. Nós entramos no período chamado Quaresma. E, historicamente, eram pautados nos jornais o bispo, a fala do Papa, a abertura da campanha da fraternidade. E quando eu vinha para cá, eu pensava nisso. Como mudou a nossa relação com a fé, com a religião? Nós que éramos um país católico predominantemente, hoje percebemos que perdeu relevância. E eu faço esse link porque para eu poder falar sobre a Mocidade Alegre, e novamente citando o Paulo Schiff, como Santos perdeu relevância nos eventos de carnaval. Santos já foi a terceira cidade em eventos do Brasil. Perdia para o Rio de Janeiro, disputava pau a pau com São Paulo. E Santos foi apequenizando. Eu falei que é um ódio ao Paulo, porque o Paulo, durante muitos anos, eu vou até brincar, ele era líder de uma grande ala da nossa Mocidade Alegre, que nos chamava, que era a escola de samba do bairro do Marapé, que arrastava multidões. E como era gostoso desfilar na praia, depois dar um banho de mar, tinha o banho da Doroteia, tinha eventos na cidade, tinha os blocos, as bandas Segura no Bagre, e etc, etc, etc. A decisão da mudança do carnaval para a Zona Noroeste e da antecipação dá este tema gosto de final de feira. Eu não vi carnaval na cidade de Santos, vejo em São Paulo. E aí eu já faço o link que assim, o carnaval, ele sempre foi a festa popular em que eu posso ser o que eu quiser. A gente pegava a pessoa mais burlesca, o mais gordo, para ser o rei do evento, o rei Momo, porque a gente era permitido brincar e falar de tudo. Neste carnaval, a minha sensação, eu acho que nós vamos comentar agora, é que tem gente que não sabe brincar, que não soube descer pro play, que está enchendo a paciência e os picuás com uma escola de samba, que simplesmente fez a sua função no carnaval, questionar, apontar, rir dos outros, mostrar deslizes e desleixos à sociedade. A história é sobre a Vai Vai, uma escola de massa de São Paulo que ousou criticar a polícia. Não pode brincar disso. Eu me lembrei daquele ano em que a Beija-Flor, acho que foi a Beija-Flor, teve o seu Cristo Redentor, que era um símbolo, que era o Cristo dos pobres, que a igreja proibiu o uso, porque falava sobre pobreza, acho que era do luxo ao lixo, alguma coisa assim, o tema do Joãozinho 30. Vira e mexe, a gente vem a tentativa de censurar até a brincadeira e a folia. O Carnaval de Santos, ele perdeu força no final da década de 90, primeiro com a proibição dos desfiles na orla da praia, o prefeito era o Beto Mansur. O Carnaval de Santos demorou um pouquinho para achar de novo um local dos desfiles que é muito bonito. O Sambódromo Drauzio da Cruz, na Zona Noroeste, é um sambódromo muito, muito bonito. A antecipação que aconteceu fortuitamente, em 2016, porque a cidade foi homenageada no Carnaval do Rio, pela Grande Rio, ela se mostrou que ela tem resultados interessantes. Tanto sambistas de outras cidades, São Paulo, Rio, vêm desfilar em Santos, como os sambistas de Santos desfilam em São Paulo e no Rio, e é um intercâmbio bem interessante esse. O Carnaval de Santos vem revivendo. As bandas foram proibidas na orla da praia, e depois de desfiles também, a partir de uma morte que aconteceu em 99 na Banda da Serra, que era uma banda nova, mas enorme. Houve um tiroteio, 4 adolescentes feridos, e um deles de 17 anos, Anderson, morreu naquele ano. Então, Santos vem procurando retomar o carnaval de escolas de samba, que é forte, a cidade tem muitas escolas de samba, a região, Guarujá, São Vicente, tem escolas de samba, Cubatão tem uma escola maravilhosa, Independência do Casqueiro, Praia Grande tem escola de samba, e a gente deveria fazer um carnaval metropolitano. Agora, em São Paulo, a Mocidade Alegre ganhou o bicampeonato
E a Vai Vai, o Benjamin já citou, ela com o enredo, versículo 4, capítulo 4, versículo 3, né? Não me pergunte números, não. Dos Racionais, ela apresentou policiais militares com chifres e com asas avermelhadas, como se fossem demônios, e 2 deputados, o capitão Augusto, deputado federal do PL, e a deputada estadual também do PL, Dani Alonso, pediram ao governador, por ofício, e ao prefeito de São Paulo, que a escola Vai Vai não receba mais verbas, aí dentro dessa politização de todos os assuntos hoje no Brasil, Benjamin. É um absurdo total. Acho que se a gente quiser proibir a liberdade, é um belo começo. Eu estava vendo essas matérias e eu lembro que o carnaval sempre primou pela crítica social contundente. Existe um grande bloco que desfila em Brasília, o Pacotão, que quebra a coluna vertebral de todos os políticos, todos os anos, e faz parte. Quem bate, às vezes, brinca. Agora, recusar, aceitar o golpe, é um absurdo muito grande. O carnaval da Vai Vai era a questão da cultura hip-hop, em que há a cultura do preto, do pobre, da periferia, que tem sua vertente no funk, nos MCs, e que a gente sabe que tem enfrentamentos com a polícia neste país. Ou a gente não sabe que o pobre da periferia, se for preto, tem um problema, ele é suspeito até prova em contrário. E a Vai Vai extravasa essa crítica social. Não porque a instituição polícia seja ruim, não porque nós não gostamos da polícia, mas nós não gostamos de alguns tratamentos da polícia. Eu estava no final de semana passado, anterior ao Carnaval, em São Paulo, na Avenida Paulista, e não havia o menor policiamento lá. E eu, em alguns momentos, vi pessoas sendo roubadas, e quase fui roubado também. É óbvio que eu quero a polícia, mas eu quero a polícia cidadã. Eu quero a polícia que exerça o seu ofício com maestria, que não assuste o trabalhador, que não atire e depois pergunte, que bata e depois peça desculpas. A Vai Vai faz essa crítica. E se a pessoa se doeu, é porque tem algo a explicar. Bom, apenas pegar aqui um gancho, eu estava vendo aqui de quem que era a frase e descobri que é anônima, tá? Mas eu acho que é exatamente. Carnaval é contestação. Carnaval é oposição. Né? Pegando aqui um gancho, do jornalismo é aquilo que a pessoa não quer que seja publicada. Todo o resto é publicidade. Se você está fazendo... Então eu estava procurando essa frase. É a mesma coisa da Vai Vai, da Beija-Flor, da época do Cristo. O sindicato dos policiais, ele está em todo o seu direito de falar que repudia, que contesta, que não gostou. Eu acho que essa é a posição, você incomodou. Agora, os nobres deputados pedirem ao governador para que verbas do carnaval não sejam dadas porque fez uma crítica à polícia, assim, o que me vem dentro do vocabulário da língua portuguesa é ridículo. Tá? Os deputados não têm o que fazer e simplesmente querem aparecer. Porque eles deveriam estar realmente debruçados em projetos de lei, né, para fortalecer a polícia, a segurança. Não, ele não está fazendo absolutamente nada pela polícia. Ele só quer que o dinheiro público não vá para a Vai Vai. Porque a Vai Vai criticou a polícia. Tadinho do deputado, tadinha da deputada. Porque beira a ingenuidade ridícula de uma criança isso. Quer dizer, eu não gostei, tira o dinheiro. Sabe, aquele na volta eu compro? É patético isso. Então, assim, nobre deputado, nobre deputada, por favor, legislem e fiquem um pouquinho mais de boca fechada. A gente falou que tinha um link do carnaval com a pauta da violência, porque a polícia militar é criticada no desfile da Vai Vai, que ficou em 8º lugar no Carnaval de São Paulo, e aqui na Baixada Santista, a operação que não é mais Operação Escudo, é a segunda fase da Operação Verão, o Guilherme Derrite, secretário de Segurança, afastou o nome Operação Escudo. Chegou a 20ª morte nessa segunda fase, foram 28 mortes
em agosto e setembro do ano passado, depois da morte de um policial em Guarujá, e agora são 20 mortes já, depois da morte de 3 policiais. Então, são números assim que assustam um pouco e a gente vai analisar depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, neste segundo bloco, continuo analisando as notícias com você. O Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico. Pavão, Operação Escudo no ano passado, depois da morte de um policial e atentado aos outros 2 policiais na Baixada, contabilizou 28 mortes que a polícia justifica como confrontos armados. Nesse ano, no começo do ano, houve morte de 3 policiais, inclusive uma filmada, né? Um policial da Rota recebeu um tiro no rosto e morreu no dia 2 de fevereiro, e depois disso, a operação da Polícia Militar, que eu já não sei mais qual é o nome, contabiliza 20 mortes com a de um ciclista, domingo, abordado pela polícia em Santos. Olha, Paulo, por princípio, eu sou legalista e estou com as autoridades. Então, eu quero crer, eu quero acreditar que todas essas mortes foram em decorrência de agressão e que a resposta foi dentro do limite da lei. O que agora a gente precisa? Primeiro, com relação à tropa, né? As PMs, a Polícia Civil, nós precisamos que as nossas autoridades invistam cada vez mais em inteligência, que invistam cada vez mais em equipamentos e que invistam cada vez mais, principalmente, na transparência dessas operações. Por quê? Porque a gente precisa costurar uma aliança entre a sociedade e a autoridade policial. E só através da transparência isso vai se consolidar. Nós não podemos ficar com dúvidas quanto à reação da polícia. Se a gente tem dúvidas, a gente divide, e aí o crime só cresce. Então, neste caso, eu não vou aqui julgar, ver se está certo, a gente precisa dar transparência máxima à atividade policial. E ir além, coisas que até agora eu não vi, seja do atual governo ou dos governos anteriores. Pensar, principalmente, pensar de forma fática e construtiva na segurança das famílias desses policiais, na divulgação efetiva de melhoramento de equipamentos, de introdução de novas formas de detectar o crime, combatê-lo, sempre com a máxima transparência. E por que isso? Para a gente ter uma união, porque do jeito que está, a gente ouve o ouvidor da polícia, a gente fica com dúvida. A gente ouve as entrevistas, a gente fica com dúvida. E aí vem o governo e fala, olha, a câmera não é necessária. Outras coisas são necessárias. E aí vem uma dúvida que é inquietante, que não é ficar contra a polícia, ficar contra os agentes, mas é uma dúvida inquietante, porque a gente quer ter a convicção de que a nossa polícia é treinada para reagir na medida correta da agressão, que a gente precisa acreditar que os nossos policiais são absolutamente convictos das suas missões e que não saem por aí fazendo vingança, que não saem por aí fazendo esse tipo de ação. Então a gente precisa dessa transparência para a gente continuar apoiando a polícia, para a gente continuar unido à polícia e contra a marginalidade. Mas para isso, senhor governador, senhores deputados, senhores secretários, transparência máxima, total, e para isso precisa se dar essa transparência, essa satisfação ao público. Então, eu quero acreditar que essas 20 pessoas foram mortas em reação a uma violência não provocada pela polícia. É isso que eu quero e eu, como cidadão, exijo informação. Nós vimos aqui uma mudança neste novo ano, Marcelo Pavão.
o São Tomé hoje está querendo acreditar. E nós também queremos acreditar, brincadeiras à parte. O que nós estamos vivenciando neste momento é o estado de guerra no estado de São Paulo. 48 mortes, 28 no ano passado e 20 até este momento, são números de guerra. Nós já perdemos essa discussão, porque sejam com justificativa ou seja sem justificativa, 48 mortes de pessoas não podem ficar na página 2 do noticiário. É uma chaga social. Se essas 48 pessoas eram culpadas, enfrentaram a polícia, o primeiro questionamento é: como é que elas tiveram a ousadia? Como é que nós chegamos a esse estado de coisas que o crime se organizou, tomou conta do Morro do São Bento, onde foi preso o príncipe do PCC, tomou conta do Guarujá, onde os comandos estão mandando, fazendo o que quiserem lá, no maior porto da América Latina. Se esses 48, ou um deles, ou alguns deles, não são culpados, que polícia é esta que está matando inocentes? A resposta é o que o Pavão, eu e você quer: transparência. Ontem à noite, terça-feira, eu estava fazendo a coisa que eu mais gosto da vida. Eu estava fazendo um parto. Fiz o parto de uma menina linda, Mariana. E durante o momento de eu fazer o parto, foi um parto cesárea, havia um fotógrafo e um cinegrafista, na mesma pessoa. Ela filmou e fotografou o parto. Em nenhum momento eu me constrangi de que, enquanto eu operava, ela filmasse e retratasse aquele momento lindo. Porque quem não deve, não teme. Quando a gente não põe a câmera no policial, eu estou dizendo para a população: acho que eu temo porque eu devo. Tem uma notícia que é para temer, que é para ter medo. Em Praia Grande, um edifício, na tarde de ontem, foi completamente evacuado por apresentar uma ameaça de ruptura estrutural de 3 pilares. Não é um edifício qualquer, é um edifício no bairro Aviação, a 1 quadra da praia, de 23 andares, são 133 apartamentos. É um susto mesmo. Imagina um edifício desse porte ruir em Praia Grande. Existe uma possibilidade de manutenção, de recuperação estrutural, mas não existe ainda a data para o edifício ser reocupado. Essa é uma pauta para o engenheiro da bancada poder comentar. Infelizmente, nós já tivemos alguns outros episódios aqui na nossa região. Em Santos, um prédio em construção ruiu, hoje é uma escola. Nós tivemos no bairro do Marapé, na Gonçalves Ledo, também um edifício menor, acho que 7, 8 andares, que ameaçou ruir. O que me chamou muita atenção nessa notícia, Paulo, eu li rapidamente, acho que foi ontem à noite, hoje de manhã, que dizia que todos os laudos de vistoria do edifício estavam em dia. Uai! São 3 pilastras. Eu não sou engenheiro, nem de obra feita, nem de obra desfeita. Mas me chama muita atenção. A gente sabe que a engenharia da nossa região passou por vários momentos de vergonha nacional, na época da construção dos prédios tortos em Santos, depois com o estaqueamento profundo, a gente conseguiu recuperar esse papel. Tivemos no Rio de Janeiro o prédio que foi construído com areia da praia, que desabou de um dia para o outro. Espero que em Praia Grande tenha sido um grande susto, em que dê para recompor. Porque senão, como é que nós vamos reconstruir a vida desses mais de 100 famílias desse prédio? Como é que vai ser pago a indenização? Não dá, não tem como. Paulo, apenas complementação ao que o Benjamin falou, concordo com tudo. É mais um caso daqueles, são 3 pilastras, o prédio se deslocou. Você é engenheiro, civil, inclusive, conhece esse meio. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece de uma hora para outra, isso já vem acontecendo. E quando você tem essa informação de que todos os laudos necessários estão em dia, a gente começa a perguntar: o que é um laudo necessário? Será que os laudos necessários estão nesse rol? Será que essa segurança está? Porque o que a gente vê é exatamente isso. Quem já foi síndico ou é síndico sabe. Se você for uma pessoa que fica atrás de tudo certinho, você, no final de um ano da sua gestão,
você está esgotado, porque é muita coisa. Não é ser síndico hoje não é mais como era antigamente, só você ficar gerenciando. Assinando os papéis, né? Assinando papel. E também ficar entregando na mão de pessoas que se apresentam como síndico profissional, sem a pessoa falar, eu sou síndico profissional, para você terceirizar a dor de cabeça, também não resolve. O que resolve é a participação do condômino na gerência da sua própria casa, participando de assembleias, se candidatando, participando de comissões. Porque o que a gente está vendo nesse prédio é exatamente isso. Porque quando você é síndico, a última coisa que você vai querer fazer é enterrar dinheiro na parede, é enterrar dinheiro na pilastra. Você vai querer fazer um jardim, uma piscina, você vai querer trocar as pastilhas do prédio, você vai querer fazer um monte de obra, porque você quer que as pessoas vejam o que você faz. É a mesma coisa que um prefeito, um governador, um presidente. Porque se o prefeito fala assim, gastei 100 milhões de reais refazendo a drenagem, a tubulação, jogou dinheiro no lixo. Né? Porque agora, se você fala, gastei 100 milhões repaginando toda a orla da praia, fazendo, que lindo, esse é o prefeito da minha vida. Então, é isso que a gente precisa apelar a síndicos e aos condôminos para participar. E principalmente as prefeituras. Muitas vezes as obras mais importantes são as que não aparecem. Que não aparecem. E aí como vem... é o caso da drenagem. E aí vem aquele dado que o Benjamin trouxe. De acordo com a administração, tá, e a prefeitura, todos os laudos estão ok. Legal. Os emissores desses laudos estão qualificados para emitir os laudos? Vamos começar a perguntar isso, porque tem um monte de gente que bate o caribinho, faz o vistinho, passa tudo. Até para tirar o AVCB, com todo respeito ao Corpo de Bombeiros. Tem um monte de prédio que o bombeiro deu uma passada, olhou e pum, deu o AVCB. Então a gente precisa repensar nossa segurança. A quem nós estamos delegando? Será que estão fazendo correto com a nossa segurança? Porque isso que aconteceu nesse prédio, que nem o Paulo falou, ainda vão averiguar se as pessoas podem voltar ou não. Mas está tudo ok. Então por que aconteceu aquilo? Então não está ok. A gente precisa se envolver, porque não é o primeiro em Praia Grande, já ocorreu recentemente, não será certamente o último, e a gente continua investindo em prédios gigantescos, cada vez maiores, cada vez com mais gente. Então a gente precisa pensar nisso. Não adianta, que nem o Benjamin falou, depois que cai a gente descobrir que foi com a areia da praia que foi construído o prédio, né? Tomara que seja o último, né? Tomara que a gente não passe no futuro próximo por novos episódios desse tipo de susto. E juntando, Benjamin, a pauta do carnaval com a pauta do susto, aconteceu uma polêmica interessante na Bahia entre as cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Foi muito engraçado, né? A Baby do Brasil, mística, disse, advertiu a Ivete Sangalo que o apocalipse está se aproximando. E a Ivete Sangalo diz assim, manda vir o apocalipse que a gente maceta ele aqui. Só que logo depois, no trio elétrico da Ivete Sangalo, houve a explosão de um botijão de gás carbônico usado para efeitos especiais e ela tomou um susto. Tem gente que acha que foi um castigo divino aí, hein? Ou que a Baby rogou uma praga bem pega, né? Ela avisou. Foi muito engraçado, se não fosse triste. A resposta é muito espirituosa, né? Porque a Baby Consuelo foi ídolo de uma geração, os Novos Baianos, era uma das pessoas mais esotéricas que conheci, tanto que o nome das filhas, as que eu vou errar, é Baby Shiva, Hannah, tinha todos os nomes diferentes. Em algum momento ela vira evangélica e, parafraseando o ex-presidente, uma terrivelmente evangélica. E o que parecia uma brincadeira é aquele cara estraga prazer. Eu acho que a gente discute o apocalipse na igreja. No meio do desfile de carnaval, onde a Ivete está passando e joga o microfone para ela cantar, ela veio falar do apocalipse. Mas que a praga pegou, porque pegou fogo, ela parou o desfile, mas acho que 2 ou 3 vezes. Depois ela desce e abraça o povo que estava na pipoca, pedindo proteção aos orixás. Estava na Bahia. Paulo,
Eu estava assistindo, inclusive na TV Brasil, que estava passando A hora da discussão ou a hora do fogo no... Não, a hora da Baby do Brasil, mas foi uma praga, porque a Ivete chamou, em vez de Baby do Brasil, chamou de Ivete Baby Consuelo. Que é o nome clássico dela. E aí todo mundo sabe que ela se incomoda com o Baby Consuelo, e aí começou. Mas é aquela coisa, a Ivete Sangalo tirou de letra, mas é cansativo, né? Você ter uma pessoa... Quando eu tive uma vez só no Carnaval no Rio, e na vez que eu estava, a Baby do Brasil cantou Brasileirinho em cima do trio elétrico da Daniela Mercury. Ela é maravilhosa. Em Salvador ou no Rio? Em Salvador. Ela é maravilhosa, mas ela precisa também ter um simancol. Ela não, sabe, ficar fazendo esse tipo de pregação durante uma festa é aquela coisa, o local errado, a hora errada, e essa mensagem não vingou da forma que queria. Então, se ela quer falar as coisas, ela precisa escolher um pouquinho melhor, e o público que ela... Não adianta ela pegar de assunto, como ela pegou, já tinha encerrado a participação dela, ela já estava nas despedidas, aí ela fala, eu preciso dar um recado. Aí ela vem com uma bomba dessa. Você sabe que a Baby... Não é legal, não é legal. A Baby Consuelo, ela entra na minha incapacidade de decorar nomes novos. Porque eu sempre chamo Baby Consuelo, ela quer Baby do Brasil. Mas eu também sofro com o Jorge Ben, que eu nunca sei se é Jorge Ben, Jorge Benjor. Mas a pior de todas é a Sandra Sá, que foi Sandra de Sá, e acho que agora voltou a ser Sandra Sá também. Eles me enlouquecem. Agora, duas observações aí. Primeiro, que se o apocalipse chegar, não vai ser no Carnaval da Bahia, com certeza não vai ser lá. E segundo, que a Baby do Brasil é histórica, essa interpretação a que o Pavão se referiu, do chorinho brasileirinho, uma das páginas mais lindas da música popular brasileira, é a interpretação da Baby do Brasil para Brasileirinho, com uma velocidade impressionante. É maravilhoso. Né? E, Paulo, se o apocalipse chegar no Carnaval, vão pensar que é uma alegoria, né? Com certeza. Ou que foi a Vai-Vai. Não vai ser no Carnaval da Bahia, de Salvador, que o apocalipse vai chegar. A opinião é que chegou ao final do segundo bloco, fica aí que a gente volta já para o terceiro. A gente falou no bloco anterior, com o Marcelo Pavão, com o Benjamin Rodrigues Lopes, sobre a falha de engenharia em Praia Grande, um edifício de 23 andares com 3 pilares comprometidos, evacuados ontem. Tem uma falha de engenharia financeira grotesca cometida pela diretoria anterior do Corinthians, que vendeu na campanha eleitoral uma proposta de quitação da dívida do Corinthians pelo estádio com a Caixa Econômica. Se baseava em 2 pontos, a Caixa Econômica rejeitou os 2 pontos, falou isso é um absurdo. O jornalista Juca Kfouri, no portal UOL, que é corintiano, ele sugere hoje a expulsão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que perdeu a eleição, né? Mas por estelionato eleitoral, Benjamin. Às vezes a gente mistura algumas coisas, eu escuto sempre. Desgraça no campo dos outros é refresco, né? Nada como um dia após o outro, né? Mas eu escuto sempre, várias e várias vezes, olha, se a gente privatizar, a iniciativa privada faz melhor. Aqui tem um exemplo que é a iniciativa privada, que é um clube de futebol, ele não é estatal, não é também particular, é uma associação e faz muito pior. A gente vê outras empresas também tendo sérios problemas. Se fosse um político, o mínimo que aconteceria é o impeachment. É uma vergonha. O que eles fizeram com a nação corintiana é uma vergonha. Os 2 maiores times do Brasil, Flamengo e Corinthians, que têm capacidade de arrastar multidões financeiras, encontram-se às vezes em situações deploráveis. E eu ponho o Flamengo neste imbróglio porque não me sai da cabeça o incêndio do Ninho do Urubu. E até hoje, uma família não conseguiu ser recompensada, ressarcida, indenizada, qualquer que seja o termo. O Corinthians agora, ele consegue dar um tiro no pé. Eu sou um santista bissexto, torço, mas não fanaticamente.
Mas eu fico sempre questionando com meu filho, falo, filho, você vai ser santista, você é santista, você tem orgulho de ser o único time grande que não é de uma capital. Todos os outros times grandes do Brasil têm massas e massas de torcida. O Santos consegue numa pequena cidade, e às vezes aqui na nossa região nós não somos nem maioria, ganhar títulos nacionais, montar times competitivos. A nação corintiana erra quando constrói esse estádio, que hoje é a corda que está amarrada no seu pescoço e vai levar ao fundo do poço. O São Paulo, quando construiu o Morumbi, ficou anos sem títulos porque ele tinha que pagar o estádio. O único que saiu dessa equação bem é o Palmeiras, que teve uma mudança na sua história depois da construção da sua arena, bem localizada. A Arena do Corinthians, além de mal localizada, hoje, para a alegria de nós, santistas, ainda na Série B, um orgulho nacional de incompetência. Agora veja, a Arena do Corinthians, ela tem uma referência muito negativa, que é a de ter custado o dobro da Arena do Palmeiras, que foi construída mais ou menos simultaneamente, mais ou menos na mesma época, pela iniciativa privada, a construtora W Torre, enquanto a do Corinthians foi construída pelo próprio clube. A dívida da Arena é de 600 milhões de reais e a dívida total do Corinthians se aproxima de 2 bilhões de reais, Paulo. Paulo, basta a gente... Impagável. Não, mas a gente tem que olhar a história dessa construção dessa arena. O Corinthians construiu essa arena tendo a certeza que não ia pagar nada. Porque havia... Se a gente voltar no tempo, na época da construção, a certeza é que era um financiamento para o resto da eternidade. E, de repente, agora a Caixa Econômica Federal ela deu o primeiro toque de realidade ao Corinthians. Não, que é o primeiro não que o Corinthians ouve. Que até agora, a dívida impagável, falta de administração, vem passando um para o outro. Agora o Juca Kfouri... Quero a expulsão, a Juquinha Kfouri. A grande coisa, olha, o ex-presidente está morrendo de medo da tua opinião. Não serve para nada. Então a gente precisa ver o seguinte, o que precisa com o Corinthians? É impagável? Então que seja executado na justiça, que seja penhorado isso, que seja retirado da administração do Corinthians. Não é possível que o Corinthians faça e desfaça, jogue dinheiro pela janela, porque se é o Neymar, por exemplo, o Neymar é bilionário, se ele quiser jogar dinheiro pela janela, o problema é dele. Agora, o Corinthians pegou dinheiro emprestado, deve o que não consegue pagar, e agora vem aquela coisa, vamos fazer um bem bolado aqui, olha, eu tenho que receber tanto de uma empresa, eu te passo, e o restante eu divido em 800 milhões de vezes, ok? É óbvio que vai falar não. Qualquer organismo decente. Então, Corinthians, as senhoras e senhores associados, vocês precisam participar do clube, tirar esse monte de gente que manda no clube, desmanda desde sempre, e vocês assumirem, participando das chapas e não com esses feudos. E, na boa, se não dá para pagar, penhora, expropria e segue o jogo. Agora, você disse que se o Neymar jogar dinheiro pela janela é problema dele, mas a influencer jogou dinheiro lá no estacionamento e não foi problema só dela, né? Não, porque ela mentiu, né, Paulo? A cidadã lá em Santa Catarina, ela fala, vou distribuir 10 mil reais para todo mundo. Aí ela sobe num guindaste, numa loja da Havan, né? Ela num guindaste. Aí quando começa a cair o dinheiro, começa a ver que é nota de R$1, de R$2. Eu não sei nem se tinha nota de 3 ali, né? E aí o povo começou a ficar um pouco chateadinho. Queriam virar o guindaste da mulher, porque ela mentiu. Isso que aconteceu com essa mulher é o que deveria acontecer com todo mundo que mente e propaga mentiras. Ela teve o resultado na hora. Tenho certeza que ela não sobe em outro guindaste para jogar dinheiro, porque ela mentiu. Sabe, ela quis fazer uma jogada de marketing, ela mentiu para as pessoas. E é isso, as pessoas chegaram num ponto que ela não tem mais paciência de ficar esperando. E que casos como esse, por pouco, essa mulher não foi linchada. Que as pessoas prestem mais atenção antes de ficar usando e abusando da ingenuidade do povo. O Benjamin, o Pavão diz que tem o TikToker, o YouTuber, o influencer, o idioter. Né? E tem também o idioter, né? Essa mulher é um caso típico de idioter.
E, além de idiota, extrapola a questão de gênero, né? Tem que a idiota, né? Mas é criminosa, porque o dinheiro, ele inclusive não é propriedade da pessoa. A nota é produzida pelo Brasil, tem um custo, e você estragar, destruir dinheiro, vilipendiar, inclusive é passível de punição. Também é passível de punição, e aí a gente não põe só a culpa na idiota, é o dono da loja, que vai chamar o velho idiota. Porque, pelo amor de Deus, aquilo foi de um mau gosto. Acho que pior do que nessa notícia foi uma influência que, depois de várias coisas, de gastar tanto em cirurgia plástica, ela tem um orgulho, acho que eu vou errar o número, provavelmente 300, 500 mil reais em cirurgias plásticas. Agora ela fez a reconstrução do seu ímen e já avisou que vai leiloar, sortear o novo ímen dela. Tem dois idiotas, o que fala e o que escuta. Para terminar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira passada, né, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga, e tem que investigar mesmo, a tentativa de um golpe de Estado depois que ele começou a ser urdido, tramado o golpe antes das eleições, mas isso se intensificou quando ele, ainda no poder, tinha perdido as eleições, tinha perdido a reeleição para o presidente Lula, e a tentativa era de impedir a posse do Lula. Ele está sendo investigado. Ele anunciou, durante o Carnaval, numa live, que vai promover uma manifestação na Avenida Paulista no dia 25, para ele explicar a inocência dele em todas essas acusações, e que será uma manifestação pacífica, pediu para não levarem nenhuma faixa, Benjamin, contra ninguém. Nós estamos no mesmo assunto dos idiotas ou mudamos de notícia? Eu me perdi agora. Segundo capítulo. Segundo capítulo, tomo 2. Inclusive, hoje, o Mairovitch, o jurista, já joga no ar a possibilidade de ele ser preso em flagrante se ele incitar a população à desobediência civil ou questionar decisões judiciais. Acho que o presidente da República, o ex-presidente, ele está exercendo o seu jus esperneante, o direito de espernear. Mas em alguns momentos, eu acho que esse é um deles, ficar calado vale mais a pena. Ele está com a mancha de batom, não é nem na camisa, é na cueca, tem foto dele entrando na cama, tem tudo cheirando a tentativa de golpe. Acho que poderia ser um pedido de perdão. Acho que ele poderia ir na Paulista. A notícia paralela que eu ouvi é que as maiores torcidas organizadas de São Paulo estão marcando também uma reunião no mesmo dia e local para hostilizar o presidente. Oxalá não aconteça e que a sabedoria que até agora não imperou no presidente do cercadinho faça com que ele consiga repensar seus valores. Eu só quero mandar agora um recado para o ex-presidente Bolsonaro. Presidente, cuidado. Cuidado, porque o último presidente que convocou e pediu apoio chama-se Fernando, lembra? Fernando Collor. Ele falou, venham todos de preto para a rua, né? A conta veio de verde e amarelo. Verde e amarelo, veio todo mundo de preto. Então, cuidado, dia 25 pode ser que a Paulista tenha 10 milhões de pessoas para apoiá-lo, pode ser que não tenha 10 mil. Então, esse é um detalhe. Segundo, agora o recado para quem vai na manifestação. Cuidado, cuidado, não leve cartaz, não xingue as autoridades, não faça vídeo, não publique vídeo, não tire fotos, não tire selfies. Sabe, você vai lá para escutar e para bater palma. Tá? Então vamos combinar? O Bolsonaro vai falar o que ele for falar, calado. Acabou de falar, bate palma, grita, Bolsonaro, Bolsonaro, e vai para casa. É para isso. Então não xingue, não fale mal, não leve cartaz, não leve faixa, não vá fantasiado, não hostilize, porque isso pode ser usado contra você. Tá? Então você está indo lá para ficar calado, bater palma e depois ir para casa. Combinado? Então, dia 25, eu não estarei lá, mas quem for lá, boa sorte. Quem pediu para não levar faixa, não reclamar de nenhuma autoridade, durante a live foi o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira.
Agradecemos ao Benjamin Rodrigues Lopes, ao Marcelo Pavão, a participação como comentaristas, à equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira de cinzas para você que você merece.